Olá, gente. Boa tarde. Vamos entrando. Nós hoje estamos aqui na igreja, eu e o pastor, e a gente vai fazer a nossa live hoje daqui, tá bom? Lembrando que aqui na igreja estamos nós dois, mas todos vocês estão aqui conosco, lembra? Você está aqui sendo representado pelo seu nome. Nós vamos orar juntos. Vão entrando, vão dando um ok, vão fazendo os seus pedidos de oração. Pastor, hoje, da mesma forma que foi terça-feira, ele vai trazer uma reflexão para nós daqui a pouquinho, muito importante, tá? Então, é importante que você venha, é importante que você esteja junto conosco, que você escreva qualquer coisa, tá? Só para falar um oi, um paz, isso é importante, tá bom? Porque quanto mais comentários nós tivermos, melhor é para o alcance que nós queremos ter nas mídias, né? Nas nossas redes sociais. Isso é importante para nós como igreja. Então, por favor, você que está entrando, além de fazer o seu pedido de oração ou o seu agradecimento, por favor, faça o seu agradecimento se você o tem. A palavra de Deus diz que nós devemos dar graças em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nós temos que criar esse hábito de dar graças por todas as coisas. Ai, pastora, mas hoje o dia aconteceu coisas. Dê graças a Deus por tudo. Tudo que é bom e tudo que de repente não foi muito bom, mas é necessário que você também dê graças a Deus. Bom, já são 18 horas e eu quero me unir a você agora nessa oração. Na oração das 18 horas, o momento de buscarmos ao Senhor, o momento de estarmos na presença de Deus. Feche os teus olhos aí onde você está, pare de fazer o que você está fazendo, se você estiver cozinhando, se você estiver fazendo qualquer coisa, por favor, pare agora por um momento, tá? Esse momento é de reverência, de respeito e de oração, de conversarmos com Deus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o Pai. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai de misericórdia, Deus bondoso e santo, nós estamos aqui reunidos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem amamos, a quem servimos com todo o nosso coração, a quem, ó Deus amado, prestamos todo o nosso culto e nosso amor e nossa reverência. Senhor, é maravilhoso saber que junto comigo estão, Senhor amado, todos esses irmãos que estão unidos pela fé no Filho do Deus vivo para clamar pela nossa terra, pelo planeta onde habitamos, por esse lugar que foi formado pelo Senhor, onde a tua palavra diz que apenas com a palavra da sua boca todas as coisas foram sendo formadas. Muito obrigado, meu Deus, por este lugar lindo que o Senhor formou para nós, que é a nossa terra. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor não poupou nada. Antes, o Senhor foi extremamente generoso ao criar essa terra. As maravilhas que nós contemplamos, as coisas que nós gostamos que existem nessa terra, as frutas que nós comemos e que são tão saborosas e que nascem de árvores de tantas espécies. Muito obrigado, meu Deus, pelos animais que o Senhor formou. Muito obrigado, meu Deus, pelos peixes, pelos pássaros. Muito obrigado pelas flores. Muito obrigado, meu Deus. Nessa noite eu quero agradecer, junto com os meus irmãos, por essa terra abençoada que o Senhor nos deu. Deus, muito obrigado, porque nós temos uma terra fértil, porque nós temos uma terra, meu Deus amado, aonde plantamos e podemos colher, Senhor, alimentos variados. Muito obrigado, meu Senhor, pelo ar que nós podemos respirar nesse planeta. Deus,
Nós sabemos que o homem, na sua sabedoria e sua inteligência, já visitou outros lugares, já foi até a lua, e não existe vida como existe aqui. Nós sabemos que outros planetas, Pai, que existem, não existem condições de pessoas sobreviverem como nós sobrevivemos aqui, como nós vivemos, e nós vivemos tão bem neste lugar. Ó Deus, obrigado por esse planeta. Eu sei que a mão do Senhor está estendida sobre nós e que o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor está com os teus olhos atentos ao que está acontecendo aqui, Pai, e nada foge ao teu controle. Deus, eu quero pedir a bênção do Senhor sobre os irmãos e irmãs que estão aqui conosco. Que o Senhor os alcance com a sua bondade, com o seu amor, com a sua graça. Que o Senhor use o nosso pastor agora, meu Deus, para trazer uma meditação para as nossas vidas, para que possamos aprender, para que possamos ser edificados e fortalecidos pela tua palavra. Essa é a nossa oração neste momento e a nossa gratidão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E se você liga comigo, diga amém. Amém. Muito bom, queridos. É maravilhoso a gente poder estar aqui, tá? E poder ter a presença do Espírito Santo de Deus conosco. Sim, Ele está aqui comigo, está aqui com o pastor, mas Ele também está aí com você, aí na sua casa, tá? Eu quero, antes do nosso pastor chegar aqui, eu quero falar para vocês de uma coisa que aconteceu no domingo da Santa Ceia. Assim que nós chegamos na nossa casa, depois que saímos daqui, começaram a chegar várias fotos de vocês, na casa de vocês, com a família de vocês, com a mesa posta. Irmãos, eu quero falar para vocês que aquilo me emocionou de uma tal forma que eu tive que segurar as minhas lágrimas, de ver o carinho, o amor e a obediência de vocês para com a orientação do vosso líder espiritual, que é o nosso pastor. Muito obrigado, muito obrigado. Continue conosco, ligando, abençoando. Agora nós mandamos algumas fotos para vocês também das contribuições que continuam chegando aqui na igreja. Gente, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. E agora a gente vai receber o nosso pastor, né? Que está aqui, que está chegando e que tem uma palavra de Deus para os nossos corações. Bem-vindo, querido. Eu estou anotando os pedidos de oração e os agradecimentos, tá ok? Vai mandando aí que já a gente vai orar de novo. Maravilha. Gente querida, boa tarde já, comecinho de boa noite, não é? Fim da tarde, começo da noite, esse tempo precioso de oração. A pandemia nos trouxe mais próximos de Deus, isso é um fato, e despertou em nós, de modo geral, eu estou falando, é claro, mais o interesse pela oração, o desejo pela oração, a fome, a sede pela oração, e nós estamos fazendo isso de 6 em 6 horas, lembrando que este é um trabalho especial, desenvolvido pela Igreja do Evangelho Quadrangular, do Parque Taquaral, na cidade de Campinas. E você está sempre convidado. Divulga, porque além das 6 da tarde, teremos à meia-noite, 6 da manhã, meio-dia, e assim, enquanto durar esse nosso tempo de reclusão, de quarentena, nós vamos nos manter em oração de 6 em 6 horas, no nome poderoso de Jesus. Mas eu quero aproveitar, e esse é o tema da nossa reflexão nesta noite, lembrar que amanhã é Sexta-feira Santa. E o que é que nós lembramos de tão especial na Sexta-feira Santa? É o dia em que nós lembramos da morte de Jesus na cruz do Calvário, em nosso lugar, por nós,
em nosso favor. É um dia que para muitos é triste, porque lembra a morte. Mas a Bíblia diz que, na verdade, o ato de Jesus lembra amor. Demonstrou e demonstra amor. O grande amor de Deus para conosco. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco no fato de ter Cristo morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele se ofereceu por resgate nosso, não porque merecíamos, nem agora merecemos, mas porque Ele nos amou. Amou a você, amou a mim, amou a humanidade e desejou resgatar o que estava perdido, o que estava em trevas, o que estava condenado pelo pecado, pois a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E nesse caso, não é só a morte física, mas a morte espiritual também, que significa a separação eterna de Deus. Deus quis acabar com essa condenação e nos oferecer gratuitamente a salvação da nossa alma. Então ele se deu, Jesus Cristo se ofereceu em resgate de cada um de nós. A vida dele pela nossa vida. Ele pagou um preço caríssimo, absurdamente caro, mas ele pagou porque ele amou a você e a mim. E agora, todo aquele que nele crê, que aceita esse sacrifício, que entende a sua condição de pecador, de necessidade de salvação, e o recebe como Senhor, que quer dizer dono, e Salvador, essa pessoa recebe dele gratuitamente como presente a vida eterna. Por isso que ele pôde prometer: se você crer em mim, ainda que estejas morto, viverás. E eu quero ler com vocês um texto que eu tenho certeza a maioria absoluta dos que estão conosco conhecem. É o texto que fala da ceia do Senhor, a celebração da ceia. É o texto em que o apóstolo Paulo, ele orienta a igreja de Corinto e, por conseguinte, todo o povo cristão sobre a face da terra, desde a sua época até os nossos dias, sobre como é que surgiu a ceia, como é que ela foi orientada, quem a instituiu e por quê. Mas eu não quero falar da ceia em si. Eu quero, dentro desse texto, ler 2 versículos em 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 e 24, que dizem o seguinte: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Mas eu quero destacar aqui o fato de que o apóstolo Paulo diz assim: Jesus instituiu a ceia na noite em que ele foi traído. Qual noite ele foi traído? A noite que antecedeu a sua morte. Nós iremos comemorar ou lembrar a morte de Cristo amanhã. Então, foi num dia como hoje que Jesus foi traído. A morte de Jesus foi antecedida com um ato de traição. E é nesse aspecto que eu quero meditar na palavra de Deus com você agora e peço a sua melhor atenção. Jesus não foi traído por um desconhecido.
Ele não foi traído por alguém declaradamente demoníaco. Ele foi traído por um dos seus mais próximos seguidores, por um apóstolo. No meio da multidão que seguia Jesus, de milhares e milhares de pessoas, ele tinha seus discípulos, dezenas e dezenas. E entre este grupo seleto, ele tinha um grupo mais chegado de apóstolos, escolhidos a dedo por ele, depois de muita oração, de muita reflexão, de pedir a orientação do Pai Celestial, aliás, depois de uma noite de vigília, para esse objetivo, escolher os 12 apóstolos. E foi um deles que foi escolhido entre milhares, depois entre dezenas, e foi selecionado para estar no círculo íntimo do relacionamento de Jesus, no círculo íntimo do ministério de Jesus e no discipulado direto de Jesus de 3 anos, de dia, de noite, de madrugada. Foi ali, naquele núcleo pequeno, que apareceu o traidor. Nós sabemos quem foi, sabemos o seu nome, mas eu não quero aqui trazer uma palavra de condenação para Judas Iscariotes. Eu quero trazer aqui uma reflexão para mim e para você, para saber se de alguma maneira nós que dizemos crer no Senhor Jesus, crermos em Deus, termos fé, se de alguma maneira nós não traímos a Jesus também. Há muitas maneiras de se trair. Às vezes, existe até uma expressão que diz, né? A pessoa se traiu. Às vezes ela peca contra si mesmo, algum valor seu, algum procedimento seu, e de repente ela se trai. Nós sabemos que a traição que dói, a traição que machuca, é a traição das pessoas mais próximas, do círculo mais íntimo. E hoje, nós somos o círculo mais íntimo do relacionamento do Senhor Jesus. Nós somos as pessoas da fé. Por que é que você está comigo agora nesta reflexão? Por que é que você está participando da oração das 6 horas da tarde e tem participado dessas lives e desse tempo de comunhão, ainda que virtual, tempo de oração na presença de Deus? Porque você é uma pessoa da fé. Você é um homem, uma mulher, um moço, uma moça, um menino, uma menina da fé. E é a fé que te traz a participar conosco desses momentos que certamente enche o teu coração de alegria, de ânimo, de entusiasmo, de força em tempos de crise, em tempos de medo, de incertezas, em tempos de pandemia. Mas é neste círculo que às vezes existe a traição. A traição de quem não mantém a fidelidade ao Pai Celestial. Diz que crê nele, mas não o obedece. Diz que ama Jesus, mas não faz cumprir em sua vida a prática diária, o exercício diário das orientações e dos ensinamentos de Jesus. Aliás, é bom lembrar que Jesus disse assim: vocês serão meus amigos. Amigo é relacionamento íntimo, pessoal, muito próximo. Mas ele disse: vocês que creem em mim serão meus amigos a partir, ou seja, o ponto inicial, o ponto de partida é a obediência. Vocês serão meus amigos a partir do momento em que vocês fizerem aquilo que eu
oriento, aquilo que eu mando, aquilo que eu ensino vocês fazerem. Ou seja, nós podemos ter fé, crermos em Deus, acreditarmos no seu poder miraculoso, acreditarmos que Ele ouve as nossas orações, acreditarmos que Ele criou os céus e a terra, acreditarmos que Ele está conosco neste tempo de crise mundial, de pandemia do coronavírus. Mas, se não fizermos, se não praticarmos, se não assumirmos na nossa personalidade como um estilo de vida os ensinamentos de Jesus, nós não seremos considerados por Ele amigos dele, porque Ele estabelece: vocês serão meus amigos a partir do momento em que vocês fizerem aquilo que eu vos mando. Então tem muita gente que tem fé em Deus, claro, mas ser amigo de Deus implica em obediência, em prática diária, em exercício diário da vontade de Deus. E olha, na noite em que ele foi traído, ele estava ensinando sobre comunhão. Ele estava instituindo a ceia do Senhor. Ele estava ensinando as pessoas a se respeitarem como irmãos, como família dos que comungam da mesma fé. Foi nesse dia, nesta cerimônia, porque eles estavam comemorando a Páscoa judaica, que Jesus fez a cerimônia conhecida como lava-pés, aonde ele falou: você quer ter algum status diante de mim, quer ter alguma consideração minha, quer ser o maior aqui no nosso grupo? Então seja o primeiro a servir, o primeiro a se apresentar e a se oferecer em prol do teu próximo, em prol do bem comum, em prol de algo que é maior. O reino de Deus estabelecido sobre a face da terra, composto por cada um de nós, por cada um daqueles que decidiram, é uma decisão pessoal, decidiram seguir a Jesus, recebê-lo como seu dono, seu Senhor, recebê-lo como seu Salvador, admitindo que precisamos de salvação. É isso que temos que admitir. Quando admitimos isso, admitimos que precisamos, portanto, de um Salvador, e só existe um Salvador, porque só uma pessoa deu sua vida por nós, atendendo às exigências do Pai, sendo santo, sendo puro, sendo inocente. O culpado não pagou, o inocente pagou pelo culpado. Ele pagou por nós e agora nos oferece gratuitamente a salvação, o reino dos céus, a adoção de filhos. Olha que coisa maravilhosa. Mas sem obediência, nada disso é verdadeiro na vida da pessoa que crê, porque ela pode crer, mas se ela não praticar, isso não toca o coração de Deus. O fato dela crer sem praticar não emociona Deus, não significa nada, porque a obediência é tudo. Aliás, ensinamento antigo, o profeta Samuel, lá na época de Saul, de Davi, ele já ensinava isso. Melhor coisa é obedecer do que sacrificar, porque Deus não está atrás de sacrifícios nossos, mas da obediência. E quando nós dizemos crer nele, mas não obedecemos, nós o traímos a sua expectativa a nosso respeito, traímos a sua confiança a nosso respeito. Ele não quer que a gente se sacrifique, como muitas pessoas fazem promessas às vezes mirabolantes, absurdas, chegam a ser bizarras. Mas você acha que Deus tem prazer em ver o nosso sofrimento? O único sacrifício que o Pai Celestial aceitou foi do seu Filho, Jesus Cristo, que nos amou e
se entregou por nós. Se o nosso sacrifício valesse alguma coisa diante de Deus, Jesus não precisaria ter se sacrificado por nós. Mas ele se sacrificou porque o nosso sacrifício não vale nada, pois somos pecadores, errantes, precisamos corrigir nossa vida, nos converter dos nossos maus caminhos, da direção errada que estamos trilhando e nos voltarmos para Cristo para obedecermos os seus ensinamentos e nos tornarmos amigos de Deus. Do contrário, corremos o risco de sermos igual a Judas Iscariotes, que estava no meio dos apóstolos, que estava sendo discipulado por Jesus, que estava dia e noite com o mestre, mas não tinha o mestre dentro dele. Não tinha o temor de Deus no coração, tanto que o traiu. E você tem que tomar esse cuidado. Cada um de nós precisamos tomar esse cuidado para não nos tornarmos também traidores de Jesus, dizendo que o amamos, que cremos nele, que o seguimos, mas desobedecendo, porque a desobediência é uma traição. Você quer ver? Olha para mim e presta atenção nesse exemplo que eu vou dar. É uma analogia. Imagina um pai e uma mãe que ensinam o melhor de si para o seu filho, para a sua filha. Então ele espera que esse filho, que esta filha, seja uma pessoa de bem, honesta, verdadeira, correta, um bom cidadão, uma boa cidadã, e que haja com seu pai e com a sua mãe com a verdade. Quando o pai ou a mãe descobre que o filho mentiu, que o filho fez algo que não deveria fazer e foi ensinado de maneira correta, pensa, você que é pai, você que é mãe, você não se sente traído? Puxa, eu ensinei meu filho, eu orientei minha filha, e aí você vai e repreende o filho, repreende a filha, às vezes de maneira dura, porque você fala, não foi isso que eu te ensinei, isso você não aprendeu dentro de casa, você se sente traído, traída, é o que eu estou me referindo em relação ao Senhor Jesus. Não basta dizermos, cremos em ti, Jesus, se não fizermos o que ele nos manda. E talvez você diga, pastor Adenir, mas o que é que Jesus manda eu fazer? Aí é que entra a Bíblia Sagrada, está tudo escrito, preto no branco, para você ler, reler e não ter dúvida, para ninguém te confundir, porque você pode dizer, mas um fala uma coisa, outro fala outra. Exato, dê ouvidos à palavra de Deus. Jesus disse assim, eu vou voltar para o Pai, mas rogarei a Ele, e Ele vos enviará outro Consolador, que vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que eu tenho ensinado. Esse é o Espírito Santo, o selo, o penhor, a garantia que Deus ofereceu para nós do seu amor e de que as suas promessas são reais, verdadeiras e se cumprem na vida daquele que crê. Por isso eu te convido, leia a Bíblia, confia na palavra de Deus, acredita, estuda, pesquisa, porque o Espírito Santo vai te orientar. Pastor Adenir, quer dizer que eu não preciso ouvir ninguém, nenhum professor, nenhum mestre? Não, não é isso que eu estou falando. Claro que precisamos. Algumas pessoas têm facilidade, é um tipo assim de autodidata no entendimento. Mas o exercício da fé cristã, o exercício do que está na palavra de Deus, se dá na vida comunitária, no relacionamento com as pessoas. Não se dá num relacionamento sozinho, ermitão, de jeito nenhum. Por isso nós precisamos, por exemplo, da igreja, claro,
Na igreja nós temos professores, orientadores, mestres que têm esse dom para nos ensinar. Mas é o Espírito Santo de Deus que confirma dentro de nós, que liga dentro de nós, que nos dá a convicção de que aquilo que está sendo ensinado é realmente algo da parte de Deus. Aliás, o apóstolo Paulo, que escreveu esse texto que eu li com vocês sobre a ceia, ele, num outro momento, elogia os bereanos, que eram um grupo de pessoas da fé, mas que, ao ouvir a pregação de Paulo, conferiam nos ensinamentos sagrados se o que o apóstolo estava falando batia com a palavra de Deus. E ele, então, elogia este grupo de pessoas da fé, e esse elogio demonstra como é que deve ser também o nosso comportamento em relação à palavra de Deus. Ouvir e aprender, mas precisamos também nos alimentar deste relacionamento pessoal com o Espírito Santo para não nos tornarmos traidores do Senhor Jesus. Uma espécie de Judas Iscariotes dos tempos modernos. Há uma festa popular nas regiões mais periféricas e interioranas, ainda se faz muito no Brasil, que é a malhação do Judas, uma tradição católica. Mas olha, tem muito Judas de carne e osso, com sangue correndo nas veias, e nem se apercebeu disso. Então, cuide da sua vida, cuide do seu comportamento, não só agora, na quarentena, não só agora, diante dessa crise provocada pela pandemia, quando nós nos mantemos mais confinados e refletimos mais sobre a vida. Mas daqui a pouco, a pandemia será vencida, a rotina da nossa vida voltará aos padrões que eram, voltará à normalidade. Mas a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus precisa continuar vivo e forte e ainda mais intenso, tal como está sendo agora. Por isso eu quero te convidar a orar, a buscarmos a palavra de Deus, o poder de Deus. Mas não agora para pedirmos, Senhor, acaba com a pandemia, acaba com as mortes, acaba com o sofrimento, porque nós temos orado incessantemente, dia e noite, literalmente por isso. Mas hoje eu quero te convidar para orar nesse sentido. Senhor, não permita que eu seja um Judas Iscariotes, estando no meio do povo da fé, mas traindo a tua confiança, deixando de praticar a tua palavra, deixando de praticar os teus ensinamentos. E nesta oração que eu farei aqui, direto da igreja, com a pastora Sônia, nós vamos estar orando por você, que está conosco nessa live, nesse tempo precioso, mas por aqueles que talvez tenham até se esquecido e não têm valorizado este momento de fé, esse ensinamento da palavra de Deus e esse tempo de oração, tá? Nós vamos orar e buscar a bênção de Deus, e eu vou andar com você e pedir que você ore com os teus olhos abertos, dizendo: Senhor, livra-me de ser um traidor, de ser como Judas, ajuda-me a ser fiel a Ti, praticante da Tua palavra, praticante da Tua vontade. Eu quero te convidar para que você me acompanhe, para que você venha comigo nesse tempo precioso, no nome do Senhor Jesus, porque nós estamos aqui. E lembra, o teu nome está ali, em uma dessas cadeiras, o teu nome está ali. Talvez você não vá vê-lo agora, quando nós passarmos com a câmera do celular, mas ele está ali. Você está aqui conosco. Liga agora e nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. Vem comigo, Pai Santo, Deus de infinita graça e misericórdia. Aqui estão pessoas, Pai, representadas nesses nomes. São pessoas que eu
coloco diante de Ti, que Te amam, que querem o toque bendito da Tua graça, o toque bendito do Teu poder, Senhor. Pessoas que necessitam do Teu amor, necessitam da Tua misericórdia, pessoas que não querem ser um Judas Iscariotes, mas querem estar na Tua presença, querem que o Senhor se orgulhe deles. Oh Pai Santo, aqui está o nome de todas as pessoas que frequentam esta igreja, Senhor. Homens, mulheres, pais, mães, gente do bem, por quem eu oro e intercedo, para que todos se esmerem, se apliquem em serem praticantes da Tua palavra, praticantes dos Seus ensinamentos, praticantes da verdade. Senhor, fortalece a fé de cada uma dessas pessoas, fortalece a fé de cada um desses moços e moças, Senhor. Amém. Como o Diogo que está aqui, como a Cristiane, oh, Senhor, aleluia. Estende a Tua mão. São muitos pais de família, sim, Senhor. Deus. São muitas mães. Cobre com o Teu poder, como a irmã Sebastiana que está aqui. Sim, oh, Deus, a Samanta, o Alisson. Amém. Jesus, estende a Tua mão. A Regina, o Valdir. Amém. Senhor, cobre com o Teu poder essas vidas. Assim Pai seja. Santo, são tantas as pessoas, a Joana, o sim, Enio, a Josete, o Jonas, aleluia. Senhor, são pessoas preciosas, amém. Porque eu oro e intercedo, sim, meu Deus, clamo, sim, Pai. Todos estão aqui, Senhor, dezenas, centenas. Oh, aleluia. Eu peço a Tua bênção sobre cada um deles. Amém. Fortalece na fé, Senhor. Fortalece na fé. Assim seja, Pai, pessoas, assim Pai, seja. Que eu sei que o Senhor ama. São pessoas que estão precisando do toque bendito da Tua graça, mas eu peço que o Senhor agora os fortaleça na fé. Pai Santo, essa igreja está aqui montada, funcionando, mesmo virtualmente, porque homens e mulheres, moços e moças, até crianças, têm investido financeiramente na igreja com seus dízimos e ofertas, e eu peço, Pai Santo, que os abençoe, que nesta hora de crise, Pai, abra as janelas dos céus sobre aquele que foi fiel a Ti até agora, nos seus dízimos e ofertas, e derrama a bênção da qual advém a maior abastança. Pai, cumpre a Tua promessa agora na vida do fiel dizimista e contribuinte da Tua casa. Mas se alguém estiver doente, se alguém estiver sofrendo, se alguém estiver deprimido, Pai, estende a Tua mão, assim traz o socorro. Se alguém estiver dominado pelo medo, Senhor, libera do Teu poder e traz a confiança daquele que sabe que em Ti é mais do que vencedor. Se algum dos meus irmãos estiver doente, Pai, Tu és o Senhor que nos sara. Libera, eu te peço em nome de Jesus, a Tua palavra de cura, Pai. Nós confiamos em Ti, a nossa esperança está em Ti. Fortalece-nos, anima-nos, precisamos de Ti, Pai Santo, e não permita que nenhum de nós se torne traidor. Pai Santo, eu neste dia e nessa hora, nós temos tantos pedidos de oração. É a Fátima Furtado. Oh Senhor, eu peço que abençoe e cubra com o Teu poder, em nome de Jesus, amém, amém. Gente, eu recebi essa folha aqui, achei que era até pedido de oração, mas não é não, é agradecimento. Eu estou muito feliz que você, ao invés de fazer um pedido de oração, também se lembrou de ser grato a Deus. E aí sim, a Fátima Furtado, a Rosimeire Figueiredo, a Cristiane Cevalhos, a Suzana Mariano, a Regina Moraes, a Inácia, estão agradecendo a Deus, agradecendo esse trabalho que a pastora Sônia e eu estamos fazendo
assim online, né? Através da internet, e eu quero agradecer também os meus companheiros, os meus auxiliares, a pastora Márcia e o pastor Marcos, que estão firmes conosco. Olha, a Inácia está agradecendo a Deus pela sua vida, a Ângela está demonstrando gratidão pelo trabalho de costura, Deus está abençoando, a Renata Bastos também pela sua gravidez, que bênção, família crescendo, a Rafael e a Camila, 13 anos de casamento, parabéns, Deus abençoe grande e poderosamente a vida de vocês, tá bom? Gente querida, preste atenção. Amanhã nós vamos fazer uma live especial às 3 horas da tarde, horário da morte de Jesus. Então amanhã, 3 da tarde, eu quero te convidar para nós termos um tempo de oração na presença do nosso Deus, em gratidão a Jesus. Nós não vamos chorar como se ele estivesse morto, mas vamos agradecer, porque ele morreu sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, glória a Deus. Então amanhã, 3 da tarde, quero te convidar. E no domingo, nós vamos fazer 2 momentos especiais. Às 6 da manhã, com a manhã da ressurreição. E depois às 18 horas. Domingo é o domingo de Páscoa, é a celebração da vida, é a comemoração da ressurreição de Jesus, tá bom? Gente querida, grande beijo, vem cá pastora Sônia, deixar o seu beijo também, tá aqui, nós estamos muito felizes de estarmos com vocês, muita saudade também, mas muito grato, muita gente tem nos ajudado, nos animado, nos encorajado, pessoal que mandou suas doações, Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Um grande beijo e paz seja convosco. Amanhã, 3 horas, hein? Um beijo, gente. Que Deus abençoe vocês, a sua família. Dê uma noite abençoada, um excelente jantar. Jantem juntos, tá? Isso é muito legal. Fica juntinho aí com a sua família. Beijo. Até.